Olá, meus amados e minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a pastora Vivi Voz de Trovão. Aleluia, eu quero deixar mais uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Glória a Deus, aleluia, espero que todos estejam bem. Aleluia, hoje é momento de compartilhar, né, algo da parte do Senhor, do qual eu estava meditando aqui numa palavra que Deus falava comigo, e eu quero trazer essa mensagem de Deus para a tua vida, amém? Vai lá, se você tem Bíblia, se você pode pegar a tua Bíblia aí agora, se você não pode, tudo bem, eu vou deixar essa mensagem aqui para a tua vida. Vamos lá, no livro de Lucas 19, aleluia, no capítulo 1, vai falar sobre a história de um homem bem conhecido. Ele era bem pequeno, mas ele teve uma grande oportunidade, uma grande chance de mudança com Deus. Amém? O nome deste homem é Zaqueu. Aleluia. Zaqueu, o publicano. E diz assim, a palavra: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um varão chamado Zaqueu, e era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver, porque lá havia de passar Jesus por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e viu-o, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Amém? Graças a Deus. Espírito Santo de Deus, Ele está no meio de nós. Aleluia. E eu creio que através dessa mensagem, o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, né? Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele explorava o povo de Jericó, né? Ele era um homem cheio de pecado, de coisas terríveis, ele fazia muita coisa em prol dele mesmo, né? E o que acontece? Um certo dia, Jesus ia passando naquela cidade. E pelo que eu entendo da Bíblia, da palavra e de viver, Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai criar uma situação, aleluia, para que o propósito venha te alcançar. Amém? Jesus ia passando naquela cidade de Jericó. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar. O que ele faz? Ele sobe numa figueira brava, porque Jesus ia passar por ali. Zaqueu, em cima daquela figueira brava, Jesus no meio daquela multidão, veja bem, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Tem resposta de Deus chegando aí na tua casa. Você crê? Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Tem encontro com o mestre que vai acontecer no dia de hoje. Aleluia. Fique atento você aí, porque hoje tu terás o encontro com o mestre. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. E ele está passando bem aí. E algo de sobrenatural vai acontecer. Aleluia. E eu já fico feliz, aleluia, por causa da resposta que Deus está trazendo para a tua vida no dia de hoje. Aleluia. É hora de se converter, igreja. É hora de se converter, homem. É hora de se converter, mulher. Aleluia, graças a Deus. Zaqueu era um homem rico, mas Zaqueu ouviu falar de Jesus.
ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e automaticamente ele tomou o quê? Uma atitude. Qual foi a atitude de Zaqueu? A atitude de Zaqueu foi subir naquela figueira. Por quê? Porque Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem bem baixinho. E por conta da multidão, ele não conseguia ver o mestre. Então ele pensou, vou subir a esta figueira, porque de cima eu vou ter uma visão mais ampla. Eu vou ter uma visão e vou conhecer quem é esse Jesus. Quem é o Cristo? Aleluia. Só que antes até mesmo dele ver quem era o mestre já sabia que Zaqueu estaria ali naquele exato lugar. Porque Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. E o mais interessante é que Jesus chama ele pelo nome. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia ele, porque o mestre, ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Foi ele que te deu um nome, foi ele que te chamou desde o ventre, aleluia. E hoje é momento de você tomar uma atitude. Tome uma atitude diante do mestre. O que está faltando ainda, aleluia, para você se posicionar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida? Muitas das vezes vai ser necessário você abrir mão de algumas coisas. Muitas das vezes vai ser necessário você renunciar a algumas coisas. E a renúncia é muito difícil. Vai ter lugares que você vai precisar sair, se retirar. Vai ter pessoas que você vai ter que deixar ir embora. Vai ter convites que você vai receber, que vai ser necessário você não aceitar, rejeitar. Porque as promessas do Senhor, elas precisam se cumprir na tua vida. Eu não sei o que está faltando na tua vida para que haja um alinhamento, mas hoje Deus quer alinhar as coisas na tua vida. De repente você tem esperado por uma bênção, de repente você está dentro até do propósito de Deus, mas ainda a vitória ainda não chegou. Está faltando alguma coisa. Entre na sala do trono, entre na presença do Mestre. Busque fazer as coisas certas e você vai ver a promessa se cumprir na tua vida. Amém? Graças a Deus.